Olá, alunos! Voltamos aqui com mais uma aula de informática falando sobre os conceitos de redes, internet e intranet. Agora vamos acompanhar o significado de placa de rede. O que é uma placa de rede? Uma placa de rede nada mais é do que um dispositivo mínimo que permite a conexão entre computadores em uma rede. Uma placa de rede funciona como a porta de entrada e ou saída dos dados do computador em relação à rede ao qual ele está conectado. Vamos verificar isso numa parte teórica primeiro, acompanha comigo. Então, uma placa de rede permite que um computador possa enviar e receber dados através de uma rede. Essa é a indicação teórica para a placa de rede. Aqui, nós estamos olhando na imagem uma placa de rede do padrão Ethernet. Ethernet, que é um tipo de padrão para conexão de redes locais. Então, o padrão Ethernet, que é um padrão bem conhecido para conexão de LAN, LAN, que significa Local Area Network, que significa rede local, é uma ideia de uso de placa de rede. Bem, para cada padrão existe placa de rede diferente. Como eu te disse, essa é uma placa de rede para conexão em redes com fio do padrão Ethernet. Ali naquela portinha é onde eu vou conectar o cabo de rede desta minha placa de rede. Ok? Mas existem placas de rede também de padrão sem fio. Este é um exemplo de uma placa de rede do padrão Wi-Fi que permite a conexão de computadores em redes sem fio. Então existem tanto placas de rede para conexão com fio, como esta do padrão Ethernet, como também existem placas de rede de conexão sem fio, como esta do padrão Wi-Fi. Vamos verificar na prática de um desenho como funcionaria a ideia básica de uma conexão com a placa de rede. Aqui eu tenho um computador e aqui eu tenho um outro computador. E eu gostaria de conectar esses dois computadores entre si para que eles possam trocar dados. Bem, eu vou instalar uma placa de rede neste primeiro computador, nesse caso uma placa de rede do padrão Ethernet. Vou instalar uma placa de rede também naquele meu outro computador, também do padrão Ethernet, e agora eu vou pegar um cabo de rede e vou conectar uma ponta numa placa de rede e a outra ponta na outra placa de rede. Observa. Então agora eu tenho um cabo conectado, uma ponta na placa de rede do primeiro computador e uma outra ponta do cabo na placa de rede do segundo computador. E é através dessa placa de rede que vai haver então a transmissão dos dados entre um computador e outro. Percebe? É através dessa placa de rede que há então a troca de dados entre um computador e outro. Essa troca de dados, quer dizer, quem funciona como o hardware mínimo para a conexão entre esses dois computadores é essa placa de rede. Hoje em dia, boa parte dos computadores adquiridos já possuem placas de rede incorporadas no circuito da própria placa-mãe. E aí nós vamos chamar isso de interface de rede on-board, ou ainda adaptador de rede on-board. Então, uma interface de rede on-board é aquela que já vem incorporada no circuito da própria placa-mãe, sem a necessidade de aquisição de uma placa de rede separada. Mas se a prova sugerir o termo placa de rede, é esse hardware necessário para conectar os computadores em uma rede. Ok? Bem, aqui eu também tenho uma descrição importante a fazer, que é em relação à medida como medimos a velocidade das placas de rede, quer dizer, a sua taxa de transferência de dados. Isso é medido em Mbps, que significa megabits por segundo. Observa, essa é uma placa de rede dita ali 10/100, porque ela vai de 10 até 100 megabits por segundo. E megabits por segundo significa aproximadamente milhões de bits por segundo. Então essa é uma placa de rede, por exemplo, do padrão 10/100, que é um padrão conhecido como Fast Ethernet, que pode ir de 10 até 100 megabits por segundo, porque Mbps, megabits por segundo, ou milhões de bits por segundo, é um padrão muito utilizado para medir a velocidade de acesso das placas de rede, a taxa de transferência de dados que uma placa de rede pode alcançar. Vamos a uma questão sobre esse assunto. Numa rede LAN, Local Area Network, que é uma rede local. Então ele está dizendo, numa rede local, o recurso de hardware mínimo que deverá estar instalado no computador para permitir a comunicação com os demais elementos da rede é, letra E, placa de rede, porque a questão pediu o hardware mínimo,
que deverá estar instalado no computador para permitir a comunicação de dados entre os demais elementos da rede, como por exemplo os demais computadores ou dispositivos. E a placa de rede de fato é esse hardware mínimo que permite a conexão de um computador em uma rede. Certo, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo e da questão, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!